que tá rolando no PL? Cara, o que aconteceu no PL foi um barraco bem interessante que aconteceu depois de uma entrevista que o Valdemar deu, não lembro pra qual veículo, mas era numa gravação de um podcast, em que ele basicamente faz um elogio ao Lula. E a partir daí... O que ele diz do Lula, você lembra? Cara, ele diz que o Lula... Ele chama o Bolsonaro de carismático, mas que o Lula... Qual é a palavra que ele utiliza do Lula? Eu sei que o Bolsonaro era carismático, mas o Lula era... Genial. Não, cara, era um... Honesto. Qual é a expressão que ele utiliza do Lula? Peraí. Deixa eu pegar aqui. Muito prestígio. Oi? Que o Lula tinha mais prestígio, mas que o Bolsonaro era mais carismático, algo nesse sentido. Um diagnóstico bastante razoável. Ele elogiou também o governo Lula, disse que o governo Lula fez um grande governo, depois conseguiu eleger a sucessora, etc. Isso aí caiu que numa bomba, não somente internamente do... Olha aí, vamos ver. Brasil de fato. Toma dele. E aí? Ó. Tá, o Bolsonaro não é uma pessoa igual a nós, não tem comparação. O Lula é um camarada do povo, o Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente, é um fenômeno. Porque chegar onde ele chegou, ele foi bem no governo também, elegeu a Dilma depois. É completamente diferente o Lula do Bolsonaro. É uma frase estranha, né? O que ele quer dizer? Que o Bolsonaro não chegou a lugar nenhum, que é um fracasso? Não, ele até citou que o Lula teria mais capital político e era uma liderança mais reconhecida. Ele citou... Sim, óbvio que tantas vezes que o Lula concorreu às eleições, tantas vezes que o Lula foi presidente, ou às vezes que o Lula também concorreu ao governo do estado, né? E ele baseou isso nessa colocação dele, mas que foi extremamente infeliz ele foi, né? Pelo amor de Deus. E aí isso suscitou qual tipo de reação? Internamente dentro do PL, né? Caiu feito uma bomba. E o Bolsonaro, numa reunião que ele estava fazendo com apoiadores, não sei qual é o estado que ele estava, né? Parecia uma varanda de algum lugar. Ele falou que estavam querendo implodir o partido. Que havia pessoas que estavam querendo implodir o partido a partir de algumas afirmações. Eu acho que as pessoas que querem implodir o partido é justamente o Carluxo. Quem é que quer implodir o PL? Quem quer implodir o PL são os bolsonaristas fiéis. Aquela galera que não se sente confortável ali num partido, recebendo ordens do Valdemar da Costa Neto, que afinal de contas não tem nada ideológico. Nunca foi. E essas pessoas, certamente, elas se sentem desconfortáveis no espaço. Então elas não veem o PL como casa delas. Nesse sentido, eu acho que elas querem fazer um movimento de sair do PL e tentar fundar um partido próprio. Aliás, eu sempre falo isso. E olha, eu falava bem antes da gente começar a fundar o Missão, começar a coletar assinaturas, muito antes disso. Já quando, tava no primeiro ano de governo do Bolsonaro. Bem-vindo, Alexandre. Primeiro ano de governo Bolsonaro, Jota. E eu dizia o seguinte, o futuro do Bolsonaro, se ele quiser ter um grande futuro na política, um futuro que assegure a ele, enfim, poder, de fato e tal, é ser um dono de partido. Ele tem que criar o partido próprio, ele tem que ser presidente do partido, ele tem que ser dono do partido. E aí, de posse da maior legenda de direita, ele coloca quem ele quiser ali dentro e tira quem ele quiser. Porque ele tendo isso, o que ele teria? Ele teria, meu irmão, o verdadeiro critério para dizer você é de direita ou você não é de direita. Você é de direita se você está no meu partido. No partido, a direita brasileira, qualquer nome aí, enfim. Se você não está nesse partido, você não é a verdadeira direita. Que era mais ou menos o argumento que o Partido Novo utilizou muitas vezes para caracterizar as pessoas que não estavam no Novo como gente da velha política. Então quem é da nova política? Quem está dentro do Partido Novo. Quem é da velha política? Quem está nos outros partidos aí. Só que o Novo nunca teve força para imprimir isso na cabeça dos seus eleitores como um carimbo. Por quê? Porque eles não tinham. O Novo nunca... O próprio Amoedo, na época áurea dele, não era um cara carismático como o Bolsonaro. O Bolsonaro é. Então, o Bolsonaro, com o carisma dele, com a força que essa direita, bolsonarista barra Olavete, tem em determinar quem é de direita ou não, e tendo um partido, ele criaria o grande crivo para determinar se o sujeito sobrevive na direita ou não. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque é um preguiçoso e um otário. Essa é a verdade. Mas só acho que ainda dá tempo, ainda é pertinente pro Bolsonaro criar um partido? Cara, agora ele se encalacrou mais, né? Porque o que rola? Agora, tudo dele certamente depende das negociações que o Valdemar está fazendo em nome dele. Então, assim, eu duvido muito que o Bolsonaro tenha habilidade
para sentar com qualquer ministro do TSE, enfim, com qualquer força política mais relevante do que a curriola dele e negociar alguma coisa. E certamente muitas coisas estão sendo negociadas pelo Valdemar da Costa Neto para salvaguardar o Bolsonaro. Dado que ele perdeu ele se tornou inelegível, né? Ele perdeu os direitos políticos. Chegou por quanto tempo? 8 anos também? 8 anos. 8 anos, igual o Arthur. Então, ele perdeu os direitos políticos, mas ele tá aí, ele tá solto. E o Valdemar deve estar costurando várias coisas em nome dele. Apoios que ele vai dar pra gente, quem vai ficar aqui, quem vai ficar acolá, quem entra no eventual estatal que o PL tenha, porque a gente sabe que esses partidos controlam vários órgãos do poder público, são controlados por partido. Muitos órgãos, inclusive partidos pequenos. O PL deve ter vários. Então, quem recebe, quem está nesse carro, quem vai para lá, quem vai para cá, tudo isso o Valdemar articula. Tudo isso ele faz às expensas do Bolsonaro. E para o Bolsonaro agora sair disso é complicado. Por quê? Porque ele vai ter que romper uma série de acordos que ele fez, uma série de compromissos, e ele pode ficar muito vulnerável nessa mudança. Então eu diria que há tempo ainda, ele pode vir a criar um partido a qualquer momento, mas é bem mais delicado agora. Eu não sei, Ricardo, se é do interesse do próprio Bolsonaro, né? Tu comentou bem essa questão da ocupação que as pessoas do PL estão fazendo no governo, mas também tem nos governos, né, aliás, melhor dizendo, mas também tem a questão de ocupação interna que o próprio PL está fazendo, né? Essa própria articulação da PL Mulher, né, que está fazendo com que a Michelle percorra o Brasil inteiro, utilizando o PL Mulher, mas na verdade todo mundo sabe que ela está se projetando de uma forma nacional com uma figura a possivelmente, eventualmente, poder encontrar um caminho de candidatura a um pleito nacional, né? Eu acho muito difícil que a Michelle ela encontre paz e apoio dentro do antro bolsonarista. Acho que ela muito mais viria com uma candidata e uma figura política do próprio Valdemar, né, que tem uma ótima relação com ela pessoalmente. O próprio movimento do PL Jovem, né, que está cada vez mais se colocando como um movimento não de formação de lideranças políticas, mas que está atraindo importantes influenciadores para dentro do PL. Então acho que não é do interesse do próprio bolsonarismo eventualmente perder toda essa movimentação recente que eles estão fazendo e que claramente está dando alguns resultados, no mínimo, para conseguir atrair essa direita dita bolsonarista para uma única casa, né? A gente vê, por exemplo, o Republicanos, que era vista como um acessório do bolsonarismo antigamente, né? A gente pode ver que a Damares, por exemplo, é do Republicanos, o Mourão era do Republicanos, acho que ainda está, né? O próprio Tenente Coronel Zucco era do Republicanos. Então algumas pessoas que não conseguiam espaço no próprio PL acabavam optando Republicanos, mas com o ingresso do Republicanos do governo, Tarcísio, né? Com o ingresso do Republicanos do governo, acabaram, de certa forma, ficando meio órfãos dessa questão, né? Acho que todo mundo se juntando no PL é uma movimentação natural que eu acho que faz com que o Bolsonaro opte por eventualmente engolir alguns sapos do que... No médio e longo prazo isso é muito burro. É muito burro. A não ser que ele morra antes e se despreocupe porque ele foi dessa para melhor ou para pior. Considerando o que ele fez na pandemia, eu apostaria para pior. Por que isso é tolo? Porque, veja, por mais carismático, importante, emblemática que seja a sua figura, esse carisma se dissipa. Não é uma coisa permanente e infinita. Então, em algum momento, a figura do Bolsonaro não vai estar mais aureolada pelo halo do que ele foi. As pessoas vão esquecer, elas vão começar a votar em outros candidatos conservadores. Ele vai ficar para trás. Isso vai acontecer, ele vai ficar para trás. Se ele fica para trás, e ele fica para trás num partido no qual ele não é mais um captador e tal, ele perde a importância. Ele perde completamente a importância. Por quê? Porque hoje a importância dele é ser um imã carismático de botar a mão na cabeça de um prefeito do PL e eleger esse cara, porque é o prefeito do Bolsonaro. E quando ele não tiver mais isso, qual vai ser a força política dele? Se ele não é mais presidente, ele não tem nenhuma presidência de estatal, disso, aquilo que se mantenha infinitamente, não é o caso, ele não vai ter mais o carisma, o que ele vai ter? Se ele tem um partido,
Aí é diferente. Aí você pode sobreviver a qualquer perda de carisma, porque você tem um controle de uma legenda, que são estruturas de muita grana, estruturas de muito poder, estruturas com as quais você consegue se movimentar no jogo político formal. E esse, aliás, é o motivo pelo qual nós estamos criando o nosso partido. O MBL precisa criar o partido. Ouça você, precisa criar o partido. Por quê? Porque é um meio de você participar do jogo formal de poder. A gente sabe disso. O Bolsonaro não tem isso. Então, quando o carisma dele foi embora, ele foi dissipar, ele simplesmente desapareceu. E aí tem duas opções, Jota. A primeira é, ele desapareceu e ninguém mais está interessado em se vingar do Bolsonaro. Então, pronto, o Bolsonaro sumiu, agora é outra pauta, PT esqueceu o Bolsonaro, agora é outra conversa aí. Beleza, isso é positivo para ele. Segunda opção, essa é a opção dramática. O PT resolve se vingar. Nada impede, Jota, nada impede, espectadores, nada impede, Bahia, que a vingança que as esquerdas tanto querem, né, essa desforra que eles tanto querem do Bolsonaro, venha daqui a 6 anos, 8 anos, 10 anos, 5 anos. Nada impede isso. Não precisa acontecer amanhã. A gente sabe que os processos da justiça eles demoram muito. Aí você pode dizer, mas pode prescrever. Mas tem coisas que não vão prescrever nesse tempo. Enfim, dá para criar uma situação na qual o Bolsonaro ele vai ser cozinhando, ele vai sendo cozinhado ao longo de vários anos. Ele perca o carisma dele. E quando ele estiver muito enfraquecido, a esquerda chega e faça a desforra. Simplesmente para dizer, tá vendo? Sabe aquele adversário que era tão poderoso, que fez isso e aquilo, agora ele tá indo pra cadeia. Olha aí. Isso pode acontecer. E isso não aconteceria se ele tiver um partido. Por quê? Porque ninguém faz isso de bom grado e com facilidade em cima de uma liderança de partido. Para você, por exemplo, prender o Kassab, vamos agora prender o Kassab, por algum motivo. Buscou alguma coisa do Kassab, e aí supostamente, não estou acusando ninguém, tem alguma coisa ilícita do Kassab. Vamos prender o Kassab. É mais difícil. Por quê? Porque ele é dono do partido, ele é poderoso. Ele tem. Você tirar o cara do jogo político é mais complicado. Agora, você pegar um cara que já foi o presidente, que era carismático, que agora que ninguém mais lembra, ninguém mais liga, ele não é dono de partido, não é mais zorra nenhuma, e não tem talvez nem direito político, cortar um cara desse é muito fácil. Porque ele não apresenta nenhum. Ele não está arraigado na estrutura do poder. Então é fácil tirar. Por isso eu acho que o cálculo que ele fez de vamos aqui entrar no PL e ficar lá dentro é um cálculo preguiçoso, cálculo bobo. E ele vai sofrer as consequências no futuro. E eu vou estar aqui fazendo news. E vou comentar, tá vendo? Exemplo do que aconteceu com o Moro, assim, mais ou menos. Pois é, o que aconteceu com uma desidratação, deixar ele cozinhando, eventualmente sangrando, com medo de eventualmente perder algo maior do que ele tem, né? Que seria o cargo. E no caso, ainda nem chegou. Porque isso pode se prolongar por anos e anos e anos e anos e anos. Vou trazer as notícias boas aqui pra vocês. Vamos lá, notícia boa número 1. Tá vendo esse link dos novos valores? São os novos preços pra você ser assinante da revista. Agora você vai poder assinar essa revista por R$70 ao mês. Pagando 30 a mais, ou seja, pagando R$100 ao mês, você tem acesso ao clube, à revista e aos congressos do MBL. E por R$150 você tem acesso a todos os congressos e ainda a academia do MBL, no PEC. Se inscreva lá, porque é o seguinte, a gente vai aumentar a tiragem da revista e prepara a tua assinatura. 2024 é você com a Valete junto. E outra coisa, quer assinar também o clube, não tem cartão, tá meio quebrado, não tem problema. Entra nesse outro link aqui, tá? E aí nós vamos ajudar a você entrar no clube. Literalmente é você no clube. Vamos dar um jeito de você fazer parte do maior clube de notícias e informações políticas do Brasil.